Oi, boa noite, minha gente. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos lá. Esperar um pouco o pessoal entrar. Vamos colocar aqui o título da live. Rochelle, boa noite. E eu sem óculos aqui, eu vou enxergar tudo. Deixa eu ver. Boa noite. Mulheres de Elite, boa noite. Ian, boa noite. Boa noite, todo mundo. Como é que a gente coloca o comentário aqui? Cláudio Bog, boa noite. Vamos lá. Boa noite, boa noite. Hoje a gente vai ter um assunto bem legal. Milton, boa noite. A gente vai ter um assunto muito legal. A gente vai falar um pouquinho de um assunto bem interessante, que é os animais ajudando o homem a evoluir, né? Com harmonia. E aí eu vou contar um pouquinho sobre a história dos animais e o homem, né? Desde os primórdios. E depois a gente vai estar falando um pouquinho. Cristiane, boa noite. Josias, boa noite também. A gente vai estar falando um pouquinho sobre qual o aspecto da espiritualidade que a gente consegue observar hoje com os animais e como eles ainda continuam ajudando a gente a evoluir como um todo, né? Para isso eu vou guardar um pouquinho, esperar as pessoas entrarem, um pouco mais de pessoas. Caiu de paraquedas numa live linda. É isso aí. Isso aí. Cristiane, boa noite. Digão, boa noite. Todos que estão entrando aí, boa noite. Tati, boa noite. Josias, boa noite. Essa live de hoje ela é bem legal. Essa semana está sendo uma semana bem desafiadora. E eu quis fazer essa live porque eu tinha um cachorrinho aqui, 15 anos que ele estava comigo, e ele já estava passando mal alguns dias já. Daniela, boa noite. E essa semana, no começo da semana, ele passou mal, foi de domingo para segunda, e ele morreu. E morreu às 5 horas da manhã, na segunda-feira. E essa semana toda foi pensando nisso, pensando no desafio, e ao mesmo tempo como é lindo a gente ter esses animais perto da gente e o quanto eles nos protegem, né? E eles nos trazem, apesar da gente ter a tristeza, Cami, boa noite, dessa tristeza da partida deles, né? Porque eles têm uma vida um pouco mais curta que a gente. E aí eu olho hoje o quanto que ele esteve presente na minha vida nos maiores desafios que eu tive agora, depois dos 40, né? Então foi bem legal, assim, essa convivência. Olhar com essa perspectiva de aprendizado, né? O quanto eles nos ensinam. Aqui a Mulheres de Elite tá falando assim, eu tenho 8 gatos. Eu tenho 2 aqui, ó. Uma tá dormindo ali e o outro tá bordejando aqui. Tem muito bichinho aqui em casa. Já teve mais, né? A Sabri de Ferrazzi também entrou. Boa noite, boa noite. Então, o assunto de hoje é para a gente bater esse papo a respeito dos animais, né? Como o homem evoluiu a partir dos animais, né? Deixa eu pôr um pouquinho mais distante aqui. Como o homem evoluiu, né? Desde a pré-história, e como esses animais passaram a ter tanta importância na vida, né? Do homem. Então, é bem interessante a gente olhar o aspecto, né? Como é que aconteceu nessa associação, essa coisa de domesticar os animais, e ao mesmo tempo a gente fala que a gente domestica os animais, mas se os animais não tivessem uma afinidade com o ser humano, a gente também não ia ter essa junção, né?
essa ligação covalente, né? Essa ligação que traz benefício para os dois lados, né? Então, a Mari também, boa noite. Então, essa coisa do benefício que todos nós temos quando a gente fala dos animais como um todo, né? Isso remonta pra gente um período bem bonito da história, né? O desabrochar, o despertar do ser humano e essa consciência, né? Então a gente tem que lembrar que o ser humano, quando ele nos primórdios, há mais de 2 bilhões de anos atrás, quando ele teve a consciência do que era, de quem ele era e como ele fazia parte daquele ambiente, até então ele era uma presa para os animais que estavam naquele período, naquela existência, né? Então, esse homem das cavernas, ele começou a estudar como se defender, né, desses animais, né? Uma das coisas que ele foi fazer foi se proteger dentro das cavernas, foi passar a viver em lugares diferentes, né? Regina, boa noite. Regina Raquel, boa noite. Zulima, boa noite. Então, o que acontece? Esse homem, que era o homem das cavernas, ele era uma presa para os animais da época, né? Os grandes animais. E aí, o que aconteceu? Esse homem começou a aprender, né, como funcionava a coisa, que ele também poderia se alimentar desses animais, né, e não só ser a presa. Então, chegou um momento da história que o homem deixou de ser essa presa dos animais e ele passou a ser na cadeia alimentar, né, ele passou a ser o caçador, né? E o mais interessante, como é que aconteceu essa coisa dele ser o caçador, né? A partir do momento que ele começou a descobrir as ferramentas, né, então a pedra lascada, tal, ele percebeu que ele poderia se proteger dos animais, desses animais que eram selvagens, maior do que ele, que faziam ele como uma vítima, e passou a lutar pela sobrevivência. A partir do momento que ele passou a lutar pela sobrevivência, né, então a gente tem que imaginar um homem que ele não comia carne, ele nem imaginava que ele poderia comer carne, e a partir do momento que ele começou a olhar essa perspectiva de lutar com esses animais e perceber que ele poderia... porque na ideia do homem das cavernas era o quê? Se ele era uma presa para esses animais mais ferozes, maiores do que ele, quer dizer que ele também poderia se alimentar dos animais. Então, o primeiro impulso que existiu foi essa coisa da relação de colocar o homem na cadeia alimentar como o principal e os animais como, digamos assim, a presa, né? Então, o homem mudou. Perfeito? Então, o homem passou daquela coisa que ele era passivo, no sentido de ficava à mercê dos animais, e ele passou a caçar os animais. Então a primeira relação foi essa, né? E aí o que acontece? Quando ele começou a ser na cadeia alimentar o principal, e ele começou a se alimentar desses animais, ele deixou de se alimentar daquelas plantas e passou a se alimentar dos animais. E percebeu que aquilo dava muita energia para ele, dava muita força. E por acaso, quando ele começou a se alimentar, os restos que ele deixava desses animais, que até então não existia fogo, né? Eles se alimentavam dessa carne crua, in natura. Esses restos que sobravam atraíam outros animais, os animais de pequeno porte, né? Então os lobos, esses animais que hoje a gente tem uma evolução deles, né? A gente tem os cães que vieram dos lobos, a gente tem os gatos domésticos. Então, o homem ele começou a perceber o quê? Que esses animais eles estavam compartilhando os seus alimentos, né? Então ele caçava, no momento que ele deixou de ser a presa e passou a ser o caçador desses animais, esses outros animais menores vieram comer os restos, começaram a perceber que quando o homem caçava e conseguia uma presa e ele comia, sempre tinha uma porção para esses animais, né, menores, né, que a gente pode falar que é o cachorro, mas na verdade é um ancestral do cachorro. Aí o que aconteceu?
esses animais começaram a se aproximar e houve uma sinergia. A partir desse momento, Bruna, boa noite, Janu, boa noite. Boa noite, Lu, tudo bem? E aí o que acontece? Nessa sinergia, o homem começou a desenvolver a linguagem, né? Então, duas coisas que foram desenvolvidas a partir da associação do homem com o animal, né? Quando eles começaram a partilhar da mesma coisa. O homem desenvolveu as ferramentas, que eram a partir da pedra lascada, e a segunda coisa foi o desenvolvimento da linguagem, né? Então, as primeiras coisas que eles começaram a fazer era o quê? Para eles se comunicar, por exemplo, quais os animais que eles tinham que se proteger, que eles poderiam ser caça desses animais, e quais os animais que eles poderiam, em uma estratégia, caçar e ser mais fortes do que eles. Então eles começaram a desenvolver essa linguagem. Tanto que na idade, na pré-história, a gente tem muito relato de afrescos, né, de pinturas rupestres no fundo das cavernas que mostram o homem e os animais, né, juntos, né? Então, a primeira coisa foi isso. Os animais começaram a se aproximar, uma pré-domesticação. Shenda, boa noite. Campa, boa noite. Tudo bem, gente? Que bacana, um monte de gente legal aqui na live. Então, os animais começaram a se aproximar por causa desses restos de alimento e, ao mesmo tempo, eles começaram a ser domesticados, né? Eles começaram a perceber que eles tinham que trabalhar em conjunto com o homem, porque o que o homem comia, eles comiam também, né? Tudo bem? Oi, Campa, boa noite. E aí, o que aconteceu? Os primeiros animais começaram a se associar. Então, o homem ele começou a usar esses animais, ele começou a fazer essa associação para caça e para proteção, né? Os primeiros animais ajudavam o homem a se proteger. Por exemplo, um cão, ele pode ser um grande protetor no sentido de avisar se está vindo um animal maior, um animal que pode transformar o homem em presa, e até o próprio animal. Então, eles utilizam. Morgan, boa noite. Eles utilizavam essa coisa do animal para avisar. Então, por exemplo, vários cachorros eles iam latir e o homem ia ficar avisado que estava ocorrendo um perigo ali. A outra coisa foi na caça mesmo, né? Por exemplo, o animal ajudava o homem a caçar aqueles outros animais que ele ia comer, né? A gente tem que lembrar que o homem passou a ser carnívoro nesse momento, né? Ele começou a consumir carne e num certo momento ele só consumia vegetais, tá? Tudo bem? Até aqui, gente? Vocês podem me fazer pergunta, tá? O que aconteceu? O homem ele começou a usar os animais também para prover a pele, por exemplo, para eles utilizarem o couro para fazer as suas vestimentas, para usar o leite para poder alimentar os seus filhos. E numa evolução, o homem passou a fazer uma parceria com os animais, né? Aqueles que ele ia consumir e aqueles que ele ia consumir o produto que esses animais geravam. Por exemplo, as vacas, né? As cabras, todas elas forneciam, de alguma maneira, algum produto para o homem, né? Seja lá a pele para fazer a roupa, ou seja, a lã para fazer o aquecimento de alguma vestimenta deles, ou o próprio leite para alimentar a sua prole, o leite para alimentar ele mesmo, né? Então aí a gente já conseguiu perceber que o homem ele poderia ter os animais como parceiros, né, diante da vida dele. E a domesticação como um todo, ela começou aí, nessa parceria. E os animais, eles ajudaram o homem a esse papel de entender a sua linguagem. Então, ele a se expressar, ele a guardar suas estratégias e tentar passar qualquer estratégia para se proteger de um animal maior ou para caçar um outro animal, para derrotar um outro animal, né? Na evolução, esses animais... eles continuaram sendo, por exemplo, se você pegar 20 mil anos para cá, os animais eles começaram a ajudar o homem na força, né? Então você tinha
os animais, os cavalos, você tinha os touros, os animais de grande porte como um todo, ajudando o homem a carregar tudo aquilo que era muito pesado para ele. Então, por exemplo, carregar um tronco, carregar uma colheita. Eles começaram a utilizar os animais para fazer esse transporte. Né? Eles perceberam que eles podiam usar a força desses animais. Né? Aniele, tudo bem? Boa noite. O homem era mais saudável antes ou depois de se tornar carnívoro? Então, o que acontece? O homem das cavernas, ele tinha aquela necessidade da proteína, porque a proteína dava muita força para ele, né? A proteína e a gordura animal trazia para ele um suprimento alimentar que permitia com que ele não tivesse que caçar tanto, né? Diferente de quando ele não era carnívoro. Então, assim, foi uma necessidade de uma época e de um momento. Gustavo, boa noite. Alexandre, boa noite. Tudo bem, gente? Então, assim, a gente não pode ficar pesando se era bom ou se era ruim, mas era o que tinha para eles naquela época, né? Então ele precisava se alimentar mais, ele precisava armazenar mais gordura animal, gordura como um todo no corpo dele, para ele suportar o frio, para ele suportar a próxima caça, né? Porque não tinha como guardar esses alimentos, né? Então, de uma certa maneira, essa alimentação ela era saudável para aquilo que eles precisavam, né? De ter força, eles precisavam fazer muita força, eles estavam sempre migrando de lugar, eles não ficavam sempre no mesmo lugar, então tinha toda essa energia, né? Ele precisava dessa energia. E essa evolução, ela continua até hoje, né? Por exemplo, se a gente jogar um pouco para frente, na idade... Quando o homem começou as primeiras batalhas com as tribos rivais, né? Porque o homem começou a guerrilhar, né? Por território, por comida, por água, né? Quando ele começou a guerrilhar pelo território, os animais, eles foram muito utilizados para ser essa frente de batalha, né? Os cavalos ajudavam a você levar as mensagens, os pombos-correio, né? Na Idade Média era muito utilizado os pombos-correio. Então, esses animais, eles passaram a ser também objetos de estratégia do homem, né? Kate, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, gente. Fafá, boa noite. E o que acontece? Essas estratégias de usar os animais precisou de uma domesticação. Por exemplo, o cavalo, para você montar um cavalo, você precisa domesticar um cavalo. Um cavalo selvagem, ele é um bicho muito arisco, né? Muito arisco. Então, os homens, eles precisaram desenvolver muito sua linguagem entre os próprios homens e a sua linguagem com os animais para essa associação, né? A gente tem que lembrar que os animais, eles um ganha-ganha. O homem ganha e os animais ganham também, né? Isso, gente, é a ciência falando como os animais ajudaram o homem a evoluir, né? Com essa parceria, né? Os homens caçando e os animais usufruindo daquela caça também. Perfeito? Rafael Magalhães, boa noite. Lorena, boa noite. Isso, Bruna. Os animais ajudaram na evolução do homem, com certeza. Os animais foram essenciais para a evolução do homem. A gente não tem como imaginar que fosse diferente isso, tá? A gente só precisa lembrar que o homem, ele não é o principal objeto da natureza, né? A gente se coloca como o topo da cadeia alimentar, como se todo o planeta se curvasse ao homem. Mas a verdade é que o homem só é mais um fator, só é mais uma parcela desse todo, né? E talvez hoje a gente esteja mais consciente disso, né? Da gente pertencer à natureza e ser parte dela, né? Como os animais, mesmo não tendo essa consciência, nós somos como eles, nós somos irmãos dos animais. A gente não é nem superior nem inferior, né? A gente faz parte desse meio. Mas para o final dessa discussão aqui que eu estou fazendo, tem uma coisa para a gente pensar a respeito disso. Érica, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Sobre como a gente olha, hoje a gente precisa olhar o planeta e a nossa interação com o planeta e a interação com a natureza,
tirando essa coisa do ego, né? O homem, ele não precisa estar desassociado da natureza, ou ele precisa achar que a natureza está à sua disposição. O homem, ele pode olhar como se integrar com a natureza, ser cooperativo com essa natureza. Isso quer dizer o quê? Que o homem, ele precisa trabalhar em conjunto com a natureza, respeitar todos os seres da natureza. A partir do momento que o homem olhar essa perspectiva de que o planeta foi criado para ele, mas ele é só um elemento desse planeta, o homem vai ter mais consciência de quem ele é, né? É muito egoísmo a gente olhar que tudo é feito pra gente, que os animais estão à nossa mercê pra gente se alimentar deles, ou para que eles sirvam a gente. Não é isso. A gente tem que olhar como parte integrante dessa natureza. Tá bom? Eu fiz umas anotações aqui só para não perder a coisa das anotações. O que acontece? Os animais, eles também ajudaram... Roberta, boa noite. Os animais ajudaram o homem também com essa coisa da proteção, né? Por exemplo, os cães, eles foram muito treinados, muitas épocas, para ajudar na caça, né? Por exemplo, o homem abatia o bicho lá com a flecha e o animal, o cachorro, ele ia lá e pegava esse animal e trazia, porque ele sabia que o homem ia compartilhar aquele alimento com ele. Mas também o cão como um todo, ele foi muito parceiro do homem. Por exemplo, quando o homem precisava cuidar das ovelhas, o cachorro ajudava o homem como um pastor de ovelhas, né? Era uma parceria ali. Então, essa parceria ela continuou por muito tempo. E o homem foi aprimorando essa linguagem, né? Dessa comunicação com os animais. Ele começou a domesticar animais, da qual, por exemplo, ele poderia ter esses subprodutos, né? Por exemplo, o leite, a lã, né? Os animais de grande porte que poderiam fornecer gordura, poderiam fornecer bastante coisa. E a gente consegue perceber que esses animais, mesmo os que ele não se alimentava, contribuíam muito para ele, né? A gente percebe que esses animais eles contribuíam muito. A necessidade de comunicar o conhecimento sobre o comportamento das presas e predadores impulsionou ainda mais essa linguagem do homem. O homem começou a aprimorar essa mensagem, né? Como ele tinha que falar as estratégias para caçar, então ele teve que desenvolver essa linguagem. E aí tem uma coisa que é um terceiro salto evolutivo, né? Que foi o quê? Os animais passaram a ser de estimação, por exemplo. O animal como um todo, ele não era só, né? Isso num terceiro salto de evolução. A gente está falando assim, saltos evolutivos que o homem teve, né? Para ele chegar hoje e ter esses animais de estimação como parceiros de vida, como uma relação de simbiose ali, o animal e o homem se ajudando. Então, nesse terceiro salto, os homens perceberam que eles poderiam domesticar esses animais para serem companheiros deles, tá bom? Jussara, boa noite. Mari, boa noite. Adha, boa noite. Tudo bem, gente? Então, esses animais, quando eles foram domesticados, e eles passaram a ser o parceiro do homem no sentido assim, como companheiro mesmo, né? Como ajudando ele naquele momento de solidão, que ele estava lá isolado na selva ou na montanha. Esses animais passaram a ser um amigo, companheiro, da qual ele partilhava o alimento, mas ele também partilhava a companhia, né? Então, essa domesticação, essa coisa do animal doméstico ajudou muito com essa questão da solidão do homem e como esses animais começaram a fazer companhia para ele, não só servindo de alimento. Tudo bem, gente? Tem uma fala aqui da Regina Horta que ela fala assim: o homem é parte. Ele não é o único ser decisivo no sistema. Animais demandam respostas humanas. Não são agentes passivos, embora não sejam conscientes, nem tenham subjetividade em seus atos. Então ela fala assim, a Regina Horta, ela fala a respeito disso,
que o homem, ele não é decisivo dentro do sistema, dentro da natureza como um todo. O homem, ele só é um elemento também, como os outros animais. E quando a gente se coloca na posição de ser um elemento desse sistema como os animais, a gente passa a respeitar esses animais, né? Tudo bem, gente? Carol, boa noite. Então, essa perspectiva de olhar, esse olhar, né, de cooperação dos animais e a gente se integrando com a natureza e se integrando com os animais, ele é muito importante para a gente. Do ponto de vista espiritual, por exemplo, a gente pegar a perspectiva do espiritismo, né? O próprio Chico, ele falava que os animais, muitos deles, valiam como melhores amigos, né? Quantas vezes um animal foi decisivo como um companheiro de vida para você, sendo mais importante até do que um outro ser humano, né? Então a gente olhar esses animais, o próprio Chico ele falava sobre isso, né? Que a gente tinha que amar os animais como seres humanos importantes para a gente, né? Como missionários que estavam aqui ajudando a gente na evolução, né? O São Francisco de Assis falava muito a respeito disso, né? Do respeito que a gente tinha que ter com os animais, tanto que São Francisco de Assis ele é o padroeiro dos animais, né? Como um todo. Gente, vocês podem fazer pergunta, tá? Aí, falando um pouco de espiritualidade, a gente vem chegar no Theta Healing, né? O Theta Healing é essa técnica maravilhosa que tem trazido aí muita consciência e muito autoconhecimento para todo mundo, né? E a Vaiana, que é a fundadora dessa técnica, ela fala sobre isso. Ela fala sobre que esses animais, eles têm essa missão de nos apoiar na nossa jornada. Então, a partir do momento que eu estou aqui encarnado no terceiro plano e eu tenho esse propósito de vida que tem um propósito individual, mas um propósito coletivo muito maior, a gente tem esse apoio energético desses animais. Então, de alguma forma, esses animais são enviados para que a gente, na nossa missão espiritual, aqui dentro do planeta Terra, para evoluir nossa consciência, mas acima de tudo a gente ajudar o planeta a evoluir, os animais vieram para dar essa sustentação para a gente. Essa sustentação de como tratar a própria natureza. Os animais, eles nos mostram muito como a gente trata essa natureza. Mas, na nossa jornada de vida, muitas vezes os animais, eles estão aqui também para apoiar a gente energeticamente. Então, quantas vezes um animal pode bloquear ataques psíquicos que estão sendo enviados para você? Quantas vezes eles bloqueiam, as próprias plantas também fazem isso, né? Quantas vezes esses animais, eles estão aqui para serem esse guardião da nossa missão também, né? Eu olho os meus animais aqui, a minha gatinha está dormindo ali no outro sofá. E o outro gato, ele está tentando entrar pela porta aqui, ele fez um barulhão aqui na porta, mas ele vai ter que dar a volta pelo fundo. E o que acontece? Eu vejo muito pelos meus animais. Aqui eu nunca deixei de ter um animal, eu sempre tive um gato e um cachorro. Em toda a minha vida, os 46 anos que eu moro nessa casa, que eu moro desde que eu nasci, eu sempre tive vários animais. E todos eles foram longevos, né? Tiveram uma vida grande, né? Driele, boa noite. Diane, boa noite. Eles tiveram uma vida bem, bem grande, assim, então muitos deles viveram mais de 10 anos. Esse último viveu 15 anos. Todos eles estão enterrados aqui do lado da minha casa, né? Aqui, ó, um chegou, ó. Vem cá. Sobe aqui. Sobe aqui pro povo te ver. Vem. Quer subir, não? Então tá bom. Daqui a pouco ele sobe. Então, o que acontece? Esses animais, eles são verdadeiros guardiões. Esse aqui, ó, é a adoção mais recente. Esse aqui é o Kiwi. E ele apareceu aqui, ficou uns 4 meses num terreno jogado aqui. E ele tinha medo de ser acariciado, ele não chegava perto. Eu colocava comida para ele e ele vinha comer, mas ele não se aproximava. E aí eu, com o Theta Healing, eu consegui comunicar com o eu superior dele.
E eu consegui perguntar para ele o que que assustava ele na vida dele, né? Cami, boa noite, querida. E aí o que acontece? Ele pegou e falou para mim que ele tinha sido maltratado por outro ser humano. Essa história me emociona muito. E ele estava 4 meses jogado aqui no terreno do lado da minha casa e ele tinha muito medo. E aí eu, nessa conexão com o Theta Healing, com ele, eu me comuniquei, eu falei para ele que ele não precisava ter medo de mim, né? Que ele poderia viver dentro dessa casa aqui como os outros animais que ele estava vendo. Na época tinha o cachorro e tinha a gata, que é a Edith. A Edith tá ali, ela é meio temperamental, ela não gosta muito de ficar aqui, né? E aí eu consegui com o Theta Healing comunicar com ele, e a partir desse dia, que era um final de um curso avançado que eu estava dando, ele passou a ficar aqui dentro de casa, olha só. Olha só que graça, ó. Ele virou um parceirinho aqui, então ele tá sempre comigo, né? Ele tá sempre sendo esse parceiro aqui dentro de casa. E nos últimos dias do cachorro, quando o cachorro começou a passar mal, que eu percebi que já era o momento dele, ele foi o maior parceiro do cachorro, porque ele não tinha medo. Ele ia lá, e eu coloquei o cachorro num cobertorzinho, né? E ele ia lá, ele deitava do lado, ele ficava... Toda vez que eu tava fazendo o reiki no cachorro, ele sentava do lado. Então, tem toda uma coisa... Olha só, tem toda uma coisa desses animais, né? O gato, ele não é tão domesticado quanto a gente acha, né? Como o cachorro. O gato, a gente não consegue fazer com que ele fique tão domesticado, né? Aquela coisa de coleira, tá? O gato, ele é um bicho mais livre, né? E ele tem muito essa coisa de... se associar com a energia da casa, se associar com a energia do dono. Ele escolhe quem vai ser o tutor dele, né? Então é um bicho bem inteligente, ele tem toda uma energia. Sem contar mitologicamente, né? Como essa energia do gato, né? Os próprios egípcios, eles deificaram a figura do gato, né? A partir da deusa Bastet, né? Que é a mensageira. Quem já leu um pouquinho de história egípcia sabe que o gato, ele tem, né? O gato, ele tem aquela coisa de estar metade aqui e metade no plano espiritual. Ele é como se fosse o porteiro, né? Desse plano espiritual. Tá bom, gente? Vocês podem fazer pergunta, tá? Thaís, boa noite. Esse gato aqui, ele é um gato muito, muito, muito... Depois que ele deixou de ser arisco, ele passou a ser um gato muito tranquilo. Ele fica deitadinho o dia todo, ele come, né? Ele brinca, né? Vai tomar o sol dele. Então ele é um gato muito, muito... Ele é um gato novo, ele não é um gato velho. Tudo bem, gente? Podem fazer pergunta, tá? Se vocês quiserem fazer pergunta. Como é que a gente faz para fazer uma comunicação com um gato, né? Por exemplo, todos os animais, na técnica do Theta Healing, a gente entende que eles têm um eu superior, da mesma forma que nós temos. Então existe uma consciência que está aqui, assim, nele, que é uma consciência maior, que dá para ele o poder do livre-arbítrio. Ele escolhe o que ele pode fazer na vida dele também, né? E quando a gente se comunica com ele, Thaís, boa noite. Quando a gente se comunica com esse animal através do eu superior dele, a gente pergunta a primeira coisa, se ele quer se comunicar, se ele quer falar com você, né? Porque o animal, ele pode não querer, né? Como eu fiz a comunicação com ele falou para mim que ele tinha medo porque outros humanos maltratavam ele, né? Então essa coisa do animal, ele assimilar esse maltrato e ficar com medo de outros humanos, né? Amores, o que ela tá falando aqui, ó? Muitos animais se sentem responsáveis pelos donos. Como fazer para liberar eles disso? E que eles não tenham essa responsabilidade. Então vamos lá. O animal, como um todo, ele veio para ser um guardião. Quando ele chega na tua casa, da forma que for, se ele foi comprado, se ele foi adotado, se ele foi abandonado, né? Ele chega para ser o guardião, o seu guardião, o guardião da tua missão, né? E eles ficam responsáveis energeticamente pela gente, tanto os cães como os gatos. Eles
assimilam toda essa energia que às vezes são energias negativas, eles transmutam essa energia, né? Muitas vezes essa energia param neles. As plantas também fazem isso. Muitas árvores e as plantas que você tem numa casa, tá? É a missão deles. Eles escolheram estar com você nessa missão. Então, a gente não consegue desassociar. O que a gente consegue fazer é compartilhar um pouco da nossa energia através do reiki, através das nossas boas vibrações, para que ele se sinta fortalecido junto com você. Da mesma forma que você faz um trabalho de crença para se fortalecer também, né, espiritualmente, mentalmente, esse trabalho de crença também vai fortalecer os seus animais, os animais que estão na sua casa, né, porque energeticamente eles compartilham a energia com você, né, e eles estão aqui para te apoiar nessa missão. Então, muitas vezes os animais refletem muito a personalidade do dono, né? Então você tem animais que às vezes eles se comportam de acordo com o dono. Por exemplo, se o dono dá muita atenção, ele se comporta de um jeito. Se o dono dá pouca atenção, ele se comporta de outro. Alguns animais, às vezes, eles são muito revoltados. Mas a gente tem que olhar pela perspectiva de que o animal, às vezes, ele está ensinando uma virtude para você. E é uma virtude que você vai usar para a sua evolução. Não é só simplesmente para você trabalhar com o animal, mas para você usar na sua vida como relações, né? Como com as outras pessoas, né? A Bruna está falando assim, minha cachorra passou por vários traumas com as irmãs dela. Então, trabalhando nela, consigo ajudar a transmutar essas dores. A gente tem que olhar essa perspectiva. Muitos animais passaram por, às vezes, maltrato, às vezes foram abandonados. Esse cachorrinho que eu comentei com vocês, que eu tinha aqui, ele foi abandonado há 15 anos atrás, numa noite de chuva. Jogaram ele enrolado numa blusa desse tamaninho assim, ó, pequenininho, enrolado numa blusa velha, numa chuva. E o outro cachorro que eu tinha começou a latir, eu desci, vi que tinha uma coisa que estava ali. Até então eu estava achando que poderia ser um bebê, alguma coisa assim, né? Que o mundo, às vezes, ele aparece com umas coisas tão complicadas que a gente fica achando que pode ser uma coisa mais complicada, né? Essa coisa de abandono. E era um cachorrinho. E ele era desse tamaninho assim. E dava para perceber que ele nem tinha sido desmamado, que ele foi jogado no portão à própria sorte, né? Por algum desalmado. E eu peguei esse cachorrinho, eu trouxe para dentro da minha casa, eu coloquei ele na minha cama, tal, fui cuidando dele. E eu tinha um outro cachorro grande aqui, e até então, tipo, tinha coisa da família aqui, né, que não cabia, não comportava mais um cachorro. Ficou naquela coisa, vamos ter que doar, tal, não sei o quê. E o cachorro foi ficando e ficou. Definitivo, virou membro da família, né? Aí era 2 cachorros e 2 gatos. Né? Esse aqui foi mais novinho, mas tinha um outro gato que morreu também. Neus, boa noite. Jovi, boa noite também, seja bem-vindo. Então, o que acontece? Esse cachorrinho, ele participou aqui da minha vida, os maiores desafios que eu tive quando eu perdi minha mãe, quando eu fiquei doente, esse cachorrinho ele estava presente aqui. Quando eu tive desafios com amizade, coisas bem recentes, coisa de 2018, 2017, né, que foram muito fortes para mim, foi de 2017, 2018, 2019, que eram coisas muito fortes, assim, que eu passei, e eu já estava sozinho, né, já morava sozinho nessa casa aqui. Esse animalzinho que eu tinha, que era esse cachorro, ele fez muita companhia para mim, né, eu falava assim que ele é o único que ouvia de verdade o meu ser, né, e realmente eles têm essa capacidade de nos ouvir. A Ana está falando assim, é possível os tutores adoecerem, terem sintomas físicos originados pela morte de um animal de estimação? Sim, porque é aquela coisa, né? O animal, ele é como o seu melhor amigo, ele está dentro da sua casa, ele está compartilhando a sua energia. E a partir do momento que ele vai embora, você pode sentir a falta desse animal, ter uma depressão, né? O seu sistema imunológico pode cair, e você pode realmente adquirir uma doença, da mesma forma que você perder um parceiro de vida, um outro humano, né? Então, os animais, tudo depende dessa relação que a gente tem. Energeticamente, eles estão ali para fazer companhia pra gente. E uma vez que a gente perde, a gente está perdendo um amigo,
também, né? Eu falo que os animais são amigos da gente e é no mesmo nível, não é num nível menor nem num nível maior, é no mesmo nível que nós somos para eles. E outra coisa, os animais também podem adoecer por causa da perda do seu tutor, né? Então, muitas vezes a gente tem casos assim, né? A minha mãe mesmo, quando faleceu, o cachorro, o outro cachorro que eu tinha, que era um labrador, chamava Lord Pachá. E ele faleceu logo em seguida. Ele faleceu, não teve um ano, depois que minha mãe faleceu, ele morreu também, né? Porque era a minha mãe que cuidava dele, era a minha mãe que tinha aquela... Eu trabalhava durante o dia e minha mãe ficava o dia inteiro em casa com ele. Então tinha essa energia de estar sempre presente. Quando a minha mãe faleceu, na sequência ele morreu também, né? A Ana tá falando assim: minha mãe teve depressão durante um ano depois que morreu um cachorrinho. Isso, Ana, justamente o que eu falei, né? Então ela considerava esse cachorrinho como um amigo. Então você perdeu um amigo, ela perdeu um amigo e ela não conseguiu superar no sentido de colocar e substituir aquele lugar que ficou vago, né? Não que a gente tenha que substituir, mas a gente tem que ressignificar aquele vazio, né? É possível baixar sentimentos neles também, se eles permitirem? É possível sim, tá? Os animais, eles têm o eu superior deles, eles também aceitam downloads, né? Basta que a gente consulte o eu superior deles e pergunte. A gente pode fazer magnetização nos animais, a gente pode alinhar os chakras deles, tá? A Jade está falando aqui. Aqui na minha rua se mudaram e abandonaram 3 cachorros. Os cachorros foram pro canil e 2 morreram em menos de um ano. Mas o que acontece? Esses animais, mesmo abandonados, eles sentem falta do dono deles. Mesmo que eles tenham sido maltratados, tal. O animal, o cachorro como um todo, ele tem uma coisa que é uma virtude, que é a lealdade, né? Isso é uma coisa que o ser humano ainda está aprendendo. E os animais, eles, no caso o cachorro, ele nasce com essa virtude da lealdade. Mesmo que ele seja maltratado, ele é muito leal ao dono, né? E ele sente quando o dono abandona, né? O animal fica em depressão também quando ele é abandonado. Vários animais são abandonados num parque aqui perto da minha casa, no Parque do Horto Florestal, e você vê na expressão do animal o que ele está em depressão porque ele foi abandonado, porque ele entende o que aconteceu, sabe, gente? Então, essa coisa dele entender que ali ele foi abandonado também, né? Meu cachorro, a Bruna tá falando aqui, meu cachorro morreu há 9 anos, mas até hoje sonho com ele. Sim, Bruna, porque em energia eles não somem, eles também são espíritos, né? E eles vão para algum lugar, eles vão para um plano e eles continuam existindo, é como a gente. Você tá entendendo? Eles também têm essa energia, esse espírito, essa energia que vai pro todo, né? A Jade tá falando assim: também fiquei em depressão quando eu perdi o meu cachorro. Sim, tipo, dá um vazio. Quando eu entro no meu portão aqui, eu ainda fecho o portão achando que o cachorro tá aqui. Sabe assim? Mesmo, às vezes eu paro e eu olho e falo, mas o cachorro não tá aqui, eu tenho que fechar o portão mais. O portãozinho que tem da minha varanda, né? Essa coisa da gente ainda tá energeticamente associado, né, com o animal é muito forte. Quando a gente abandona um animal, o animal se sente rejeitado, da mesma forma que nós se sentiríamos rejeitados se a gente fosse abandonado. Tudo bem, gente? Vocês estão gostando desse papo aí? Ó, a Ana tá falando assim, é muito triste isso, maltratar os animais. Ana, existem vários tipos de maltrato, sabe? Assim, hoje em dia a gente tem muita gente trabalhando em prol dos animais, mas tem muitos animais que ainda são abandonados, né? Então, a lei poderia ser um pouco mais rígida nessa questão dos animais, para que as pessoas tivessem um pouco mais de consciência, né? Hoje a lei não é tão restritiva, né? A lei é muito maleável na questão do maltrato animal. Melhorou um pouco, mas ainda é. A Cami Flora está falando assim: você acha que quando o cachorro começa a ter doença, são reflexos dos seus donos? Sim, o Cami. Os animais, às vezes, eles desenvolvem as mesmas patologias do dono. Muitas vezes, né? Sem a gente contar, por exemplo, assim, a velhice, né? Porque o animal, ele envelhece também, numa proporção mais rápida que o homem.
mas ele desenvolve doenças e às vezes essas doenças são até próprio do padrão daquele dono, né? O tipo de alimentação, a própria energia que aquela casa e aquele ambiente traz para ele também. Tá bom? Pati, boa noite. Joey, boa noite, tudo bem? A Ian tá falando assim: é possível usar todas as ferramentas do Theta Healing em animais? Nem todas, mas grande parte dá para usar, tá? Os animais, eles recebem muito bem o Theta Healing. Se vocês olharem aqui depois no meu perfil, eu tenho alguns vídeos que eu fiz com cachorro, com gato, e eles recebendo muito bem essa coisa dos comandos de Theta Healing, a comunicação com o eu superior, tá? O que mais? Espera aí. É possível... A Ana tá falando assim, verdade, Maurício. As leis não auxiliam na representação com os animais, na preservação dos animais. A lei ela tenta fazer, mas existem muito lobby dos humanos que conseguem burlar essa lei, né? Então, até mesmo a Amazônia, se você olhar os animais que tem lá, os animais silvestres e tal. A Paty está falando assim, engraçado, Maurício, meu pai já dizia isso já há muito tempo atrás, né? Verdade, o Paty. Os animais precisam ser mais amparados, né? A gente precisa considerar os animais no mesmo nível que a gente não pode considerar que nós somos acima dos animais, né? Por exemplo, você vai desmatando para poder plantar soja, para poder plantar milho, plantar coisas, é uma desculpa e a gente acaba tirando o habitat de vários animais. Aqui, outro dia eu estava na Serra da Cantareira, que é bem perto aqui, e eu me deparei com a seguinte cena, vários carros parados na estrada e todo mundo olhando. Eu desci do carro, fui olhar o que era uma preguiça que estava atravessando a rua. E a preguiça ela é muito lenta e as pessoas atropelam ela, né? E nessa estradinha, que é uma estradinha que vai para Mairiporã, aqui na Serra da Cantareira. E todo mundo morrendo de medo da preguiça. E eu falei, gente, ela não faz nada. Fui lá, peguei a preguiça pelas costas dela, assim, que nem eu pego o gato aqui assim. Peguei pelas costas, ela ficou com a mãozinha fazendo assim. Levei ela para uma árvore do lado. Ela agarrou na árvore, foi subindo, foi embora, né? Mas por quê? Tem uma estrada cortando a Serra da Cantareira no meio. Então os animais, muitas jaguatiricas, muitas preguiças, muitas capivaras, pacas, vários animais, né? Macacos, eles morrem quando eles vão atravessar ali, tá? A Bruna tá falando assim, os cachorros podem ver nossa vida. Ele está perguntando, os cachorros podem ver nossa vida, tanto atual como passadas, ou fazer uma leitura do nosso estado? Claro que sim. Da mesma forma que em energia eles estão presentes aqui, eles podem fazer essa leitura. Inclusive, alguns animais, eles voltam para os mesmos donos. Eles vêm como uma missão, como parceiros de alma, né? A Havaiana, ela fala assim, ela tem uma coisa bem legal que a Havaiana fala, que vocês vão até dar risada. Ela fala assim, ó, quando vocês forem manifestar a alma gêmea de vocês, tomem cuidado, porque se vocês colocarem muitas características de fidelidade e não designarem que é um ser humano, um homem, uma mulher, de repente aparece para você um cão, que ele é tão leal e tão fiel para você, né? Ou até mais do que um humano. Então ela brinca, que ela fala assim, que você pode ter uma alma gêmea que pode ser um animal, né? Lembra que a alma gêmea ela tem vários tipos, né, gente? É uma alma gêmea mais compatível, é uma gêmea chama gêmea e tal, e o animal ele pode ser uma alma gêmea sua também, tá? Os animais eles têm essa característica de olhar a gente como energia e não só como matéria, tá bom? Cíntia, boa noite. Raquel, boa noite. A Paty tá falando assim, adotei uma gatinha e tô muito feliz, ela trouxe leveza para os meus dias de quarentena. Perfeito. Tem tanto bichinho abandonado, né? E aí, como essa coisa dos animais que procriam, né, desordenadamente, e aí são abandonados, alguns morrem, alguns são adotados. Se a gente puder adotar, a gente tiver espaço, a gente tiver condições para dar uma condição de vida para esses animais, uma liberdade, alimento, eles são muito gratos, eles gostam. Aqui, ó, você vê esse gatinho aqui? Olha só que coisa mais linda, né? Olha só. Tudo bem, gente? Tranquilo? A gente tem que
também ajudar a fazer a nossa parcela. Se é possível você adotar um animal, né? Esses animais, eles nos ensinam muito quando eles vêm para dentro da sua casa, né? A Paty está falando, será que venho pela manifestação a gata no lugar do humano? Quem sabe, né? Quem sabe esse boy aí, se não manifestou direito, esqueceu de falar que era humano e veio com forma de gato, hein? Veio o gato literal, entendeu? Acontece, tá? Mas a Havaiana brinca muito com isso. Ela fala assim, se a gente não tiver muito, não for muito orientado na hora de manifestar, às vezes vem um bichinho para ser uma gêmea da gente e ajudar a gente na nossa vida. Certo, gente? Tudo bem? Tranquilo? Vocês têm mais perguntas? Vou falar um pouquinho assim como é que... Tá quase acabando a live, ó. Já vai dar 11 horas, né? A Cintia tá falando assim, aprendo diariamente com as minhas gatas, mestres do amor. Sim, os animais como um todo, os cães, os gatos, eles têm amor incondicional. Eles são os primeiros a nos ensinar o que é amor incondicional, né? O cão, gente, você pode até maltratar ele num dia, no outro dia ele já nem lembra mais. Ele tá totalmente disponível para você, te dando o amor incondicional, mostrando assim, o que vale é o hoje para ele, né? Os animais, eles têm muito... O gato, o cachorro principalmente, ele tem muito isso, assim. O que vale para ele é o hoje, né? Que mais? Crença. Quanto mais conheço o humano, mais amo os animais. A gente aprende com os animais, mas a gente tem que aprender a amar os humanos também, porque também os humanos estão em evolução. Os animais estão aqui para nos ensinar, né? E a gente não pode rejeitar os humanos, porque isso tudo é energia, né? No momento que a gente coloca essa energia de rejeição, a gente está co-criando essa realidade e o afastamento do outro ser humano, né? O que a gente tem que fazer é como os animais. Os animais, eles nos dão um amor incondicional, por isso essa união, essa parceria. E a partir do momento que a gente der esse amor incondicional também para outros seres humanos, a gente vai ter retribuído de volta, né? Os humanos, eles só, quando eles se comportam de maneira ruim, aquilo é só uma proteção, é só uma herança de comportamentos, de maltrato também, né? Da mesma forma que os animais, os humanos também se ressentem e eles só sabem projetar aquilo que eles aprendem. Então, se eles aprenderam aquilo, às vezes a gente acaba não confiando no outro ser humano, mas a gente tem que dar amor para que as nossas relações se fortaleçam. A Amanda tá falando assim, moro sozinha e converso com o meu gato. E o pior é que ele responde sim. Não pense que ele não tá entendendo, ele tá entendendo tudo. Tudo. Esse gatinho aqui, ó, ele entende tudo que eu falo. Olha só que coisa linda, ó. Olha só o que ele tá fazendo aqui, ó. Ele entende tudo. Eu falo com ele, levanto do sofá aqui, ele vai atrás de mim, né? Ele vai conversar comigo. Eu tô fazendo comida, tô na beira da pia, ele tá conversando comigo, ele tá ali, tá os dois, né? Tudo bem, gente? Respondi todas as perguntas. Ó, a live vai acabar em 5 minutos, a gente ainda tem um tempinho aqui. Mas se vocês tiverem algum questionamento, principalmente do Theta Healing usado em animais, vocês podem me mandar mensagem. Se vocês sentirem no coração de vocês de mandar essa live que vai ficar salva aí por 24 horas para alguém, pode mandar, tá? Eu sei que vocês devem ter muitas pessoas que gostam de animais, tal, e como eu aqui, eu sempre tive animal. Eu lembro, a primeira lembrança minha, eu dentro do berço, acho que eu não tinha um ano e pouco, com uma outra gata preta que eu tinha, que era a Neguinha, que dormia no berço comigo, eu com um ano e pouco. E eu lembro, eu tenho essa lembrança. A minha mãe falava muito dessa gata, e eu tenho essa lembrança. Então a gente pode enviar essa mensagem dos animais como parceiros de vida da gente. E olhar, e a partir de hoje começar a olhar esses animais no mesmo nível, sabe? E não, a gente não pode olhar os animais como um nível inferior, mas a gente olhar com igualdade, porque eles são nossos irmãos. Eles compartilham o planeta junto com a gente. E nós temos uma consciência e um poder de ajudar muito mais eles, né? Com todas as coisas que a gente pode fazer. E a gente precisa ter essa consciência de pertencimento ao planeta, de compartilhar esse solo e isso que foi dado para o Criador, que não foi dado só para a gente, né? Ele foi dado para todos os seres que aqui habitam, né? Uma coisa incrível que a gente tem que olhar
dentro do nosso corpo, nós somos imagem e semelhança do nosso planeta. Nós temos tudo que os animais já sentiram em toda a evolução, está aqui dentro de nós, né? A gente tem isso dentro de nós. E a gente só precisa deixar aflorar essa lembrança, né? A Cíntia está falando assim: conseguimos baixar downloads para os animais? Sim, Cíntia. Só conectar com o eu superior do animal, pedir permissão para ele, se ele aceita aquele download, e aí consegue baixar o download para ele, sim, tá? Principalmente os animais que às vezes não estão se comportando bem, às vezes está fazendo xixizinho no lugar errado, às vezes está se comportando, está sendo meio mal criado, meio rebelde. Você consegue, né? Às vezes os animais que brigam entre eles, né? Por predominância de território e tal, a gente consegue com o Theta Healing passar uma mensagem para eles também. Tudo bem? A Mari está perguntando aqui sobre as plantas. Elas nos protegem também? Sim, Mari. As plantas, elas são guardiões também, e elas, da mesma forma que os animais, elas têm esse eu superior também, tá? Eu tenho aqui na minha casa um pé de uva com 43 anos. E esse pé de uva, ele é um guardião da casa. E ano passado eu recebi muito ataque psíquico. E quando eu me conectei com ele, ele falou pra mim que ele estava protegendo a casa e toda a energia, né? E que ele ia demorar para brotar, porque ele estava recebendo e estava reciclando essa energia, né? E o medo de um animal, sem explicação. Isso só com digging, mas muitas vezes, necessariamente, não é o animal que te causa medo, mas sim alguma situação. E às vezes nem é necessariamente com um animal. Às vezes com alguém que te expôs ao animal, alguém que fez uma brincadeira com o animal, com você. Necessariamente não é o animal que causa aquela repulsa, mas é algo que alguém te expôs para aquilo ali. Gente, a live vai acabar e eu tô morrendo de dó aqui. Poxa vida, tá tão legal esse bate-papo aqui, tá? Eu queria agradecer a todos vocês que participaram, tá? Pati, Mari, Bruna, Amanda, Falsi, Ian, Ana, Cláudia, Jade, todos vocês, mulheres de Delite, Bruna, Raquel, todo mundo que participou aqui, ó, desculpa se eu esqueci algum nome, tá? Gratidão por todas as partilhas aqui, pelas perguntas, pela participação. Esse foi mais um programa que era para ser quinta-feira, mas por causa da internet aqui eu acabei fazendo na sexta-feira, né? E eu queria que vocês tivessem uma boa semana, tá bom, gente? A live vai ficar salva aqui, depois vocês acessem e encaminhem para quem vocês quiserem, tá bom? Um grande beijo para todos vocês e a gente vai se falando, tá? Mandem temas para mim se vocês quiserem que eu aborde no Contatos Imediatos, nesse programinha que a gente faz toda quinta-feira, que aí eu vou abordar, tá bom? Aí eu faço um estudo e a gente aborda aqui com a participação de vocês. E podem mandar para as pessoas, tá bom? Um beijo, gente. Tchau.